Obrigado, Sérgio. Primeiramente, agradecer ao IBRAM e à Fundação Fernando Henrique Cardoso por promover esse seminário aqui tão importante para a indústria mineral. Lembrava quando conversávamos no outro encontro com os membros do IBRAM, a necessidade de trazer esse debate nesse momento tão importante para o país, né? Onde o setor mineral, muitas vezes, está no spotlight e nem sempre de uma forma mais positiva, como tem tanto projeto, tanta coisa que a gente pode contribuir para esse país. Deixa-me começar rapidamente falando das nossas operações aqui no Brasil. A Alcoa é uma empresa de 130 anos de história. Estamos no início da história do alumínio, com a definição do processo de obtenção econômica desse metal, que ainda está na sua infância. E aqui no Brasil, há 53 anos, começamos a nossa operação em Poços de Caldas, que é uma operação que nos dá muito orgulho, porque a gente consegue ver exatamente, passado mais de 5 décadas, a contribuição que a companhia pôde deixar, o legado que pôde deixar e que ainda tem muito por vir, porque a operação continua muito pujante, apesar de não estar mais operando com a produção de metal. Aquela fábrica também hoje se torna um centro de prestação de serviço. Esse é um legado e, de fato, um exemplo do que a gente vê como um legado positivo que a indústria de mineração também pode deixar. Além de Poços de Caldas, temos o consórcio Alumar, que nós operamos em São Luís do Maranhão, apesar de não termos uma mineração diretamente lá, mas é um consórcio absolutamente bem-sucedido e que hoje, também, já passados mais de 3 décadas da sua operação, a gente consegue ver quão bem inserido aquela operação está dentro da sociedade maranhense, dentro da vida de São Luís, e o acolhimento que a gente tem da comunidade no nosso entorno. E, por fim, a operação de Juruti, que eu acho que é aqui onde a gente tem uma contribuição a dar, alguns exemplos para dividir com os senhores e senhoras, dessa nova avenida que a gente está aprendendo e está construindo junto com a comunidade, junto com a sociedade, junto com o poder público. O projeto Juruti está no seu 10º ano de operação. Nós estamos produzindo hoje lá cerca de 7.500.000 toneladas de bauxita por ano. Projeto que foi iniciado com uma previsão de produção para torno de 2,5 milhões e, obviamente, com uma série de dificuldades. Aquele projeto estava no auge do aporte de capital, exatamente na grande crise de 2008, e foi extremamente difícil para a companhia manter aquele projeto até o fim, e também com uma série de conflitos iniciais e posições antagônicas, às vezes, ao projeto, que hoje, passado 10 anos, a gente consegue olhar para trás e olhar com muito orgulho para tudo que foi construído até aqui. Mas o que é que foi feito de diferente lá, né? E aqui vai a nossa humilde contribuição, talvez, para essa nova jornada que a gente precisa seguir em frente, né? Primeiro ponto, isso é parte da nossa estratégia de sustentabilidade no mundo, a minimizar o nosso impacto nas operações. Obviamente, recuperação de áreas florestadas é uma parte absolutamente fundamental do nosso negócio e nós precisamos ser inovadores e precisamos estar na vanguarda. Lá em Juruti, que fica localizado na margem do Rio Amazonas, muito próximo da mineração do Rio do Norte, aqui que a Jaqueline apresentou anteriormente, nós desenvolvemos uma técnica de nucleação absolutamente inovadora que vem sendo muito reconhecida e que acelera bastante a recuperação daquelas áreas mineradas. Então, esse é só um exemplo do que nós estamos procurando fazer para reduzir a nossa pegada, para reduzir o impacto que é inegável e que existe e que a gente precisa reconhecer e mitigar. Outro ponto fundamental diz respeito à nossa relação com a comunidade. Desde a concepção inicial do projeto, esse projeto foi concebido de uma forma absolutamente integrada com as comunidades locais. Diferente de outros projetos que
em algumas vezes, se isolaram da população local, criando vilas e talvez criando uma separação muito grande entre a operação e a comunidade. No caso de Juruti, o projeto foi inserido dentro da comunidade. Nossos funcionários moram naquela comunidade, na vila. Nós estamos usando a infraestrutura do município, ajudando essa infraestrutura a ser melhorada à medida em que a gente vê o empreendimento prosperar. E um ponto muito importante, que é fundamental nessa história de 10 anos, é o diálogo com a comunidade. Lá no início já foi criado o Instituto Juruti Sustentável, que, de fato, é parte de um tripé, onde a Alcoa colocou um seed money num fundo que, juntamente com indicadores de desenvolvimento social do município e um conselho formado por todos os agentes daquela comunidade, ajudam a aplicação desse recurso no que melhor pode trazer resultado para a população ao lado do empreendimento. A intenção, de fato, era e é criar um modelo de governança que nos dê conforto com relação à aplicação dos recursos provenientes da área de mineração. Como já foi falado aqui, nós sabemos que a mineração é uso temporário do solo e temos uma responsabilidade de deixar um legado para aquela comunidade que, em algum momento, vai deixar de receber a participação de resultado das lavras. E há, de fato, uma preocupação muito grande de como esse recurso que hoje está sendo aportado no município altamente carente, como esse recurso vai gerar e construir esse legado para as próximas gerações. Então, o Instituto Juruti Sustentável, junto com o fundo e os indicadores, é parte desse tripé que, de fato, tem trazido um resultado muito importante. Também no bojo dessa postura de diálogo franco, aberto, transparente, com todos os stakeholders, nós celebramos, no mês de fevereiro desse ano, um termo de compromisso que muito nos orgulhou, junto com o INCRA, com membros da comunidade, com a Associação de Juruti Velho, com a participação do Ministério Público Federal e Estadual, um termo de compromisso exatamente que dá o arcabouço do que vai ser uma fundação a ser construída a 8 mãos e que vai exatamente definir as prioridades dos recursos minerais que vão ser já estão indo para aquela comunidade e que vão trazer exatamente esse legado que a gente espera que seja perene naquela região. Então, essa é uma breve contribuição do que nós acreditamos ser o caminho para essa indústria. Nós somos uma indústria fundamentalmente focada no mineral único, na bauxita, no alumínio. É uma cadeia, a cadeia do alumínio é uma cadeia que sempre se orgulhou muito da verticalização no país, uma cadeia que hoje mais de 50% da bauxita explorada no país fica no país, transformada em alumina. Infelizmente, nós estamos vendo a terceira etapa dessa cadeia cada vez mais reduzida por questões referentes à energia, mas a gente acredita que o Brasil tem uma vocação para a mineração e tem uma vocação muito forte para a indústria do alumínio. E, através dessa vocação, através dos profissionais, das pessoas que cuidam dessa indústria, a gente acredita que consegue não só fortalecer esse upstream na mineração, também na área de refino, mas também recuperar essa posição de produtor importante de alumínio primário. Então, nós acreditamos fortemente que a mineração feita de forma sustentável é um forte influenciador e um forte colaborador para o desenvolvimento das regiões mais remotas do país, especificamente no nosso caso da Amazônia. E estamos abertos para dividir essa experiência e também aprender, sempre com humildade e com muita intenção de contribuir com o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Bom, primeiro, boa tarde. Queria agradecer muito pelo convite. Precisa de uma. Pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre algo
extremamente dramático, como vocês sabem, mas também, como citado pelo diretor-geral da ONU Meio Ambiente, o Erik Solheim, quando abriu o Fórum Mundial de Águas, se por um lado a gente está falando de algo extremamente complexo e dramático, a gente está falando também de um modelo extremamente inovador e corajoso na forma como ele está sendo tratado, que é o modelo de governança da Fundação Renova para lidar com as consequências do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Como vocês sabem, no dia 5 de novembro de 2015, houve o rompimento da barragem, com cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito, saindo da área da Samarco e percorrendo mais ou menos 700 quilômetros até a foz do Rio Doce, deixando um conjunto de impactos inimagináveis por todos os envolvidos, incluindo toda a sociedade mundial. A gente ainda não tem a conclusão da dimensão dos impactos que esse evento causou. 19 mortes, algo extremamente triste, danos ambientais e, especialmente, danos sociais extremamente complexos. Onde está o início do lado, talvez, inovador desse processo foi a imediata decisão das empresas envolvidas em iniciar uma negociação com vários atores federais, estaduais, municipais, Ministério Público, praticamente os órgãos reguladores e também organizações da sociedade, como o Comitê de Bacias do Rio Doce, universidades, para desenhar um modelo de governança para lidar com esse desafio. Havia algumas possibilidades, como vocês sabem. A primeira era judicializar o caso e levar o caso, sabe lá até onde, né? Existem casos como o de Cubatão, que após 31 anos chegou à primeira instância. Então, acho que a decisão de não se buscar essa solução foi extremamente acertada. Analisou a possibilidade de fazer uma alocação de um recurso inicial para o governo gerenciar, e também houve, acho que, a sapiência de todos os envolvidos de que essa não era a melhor opção. A outra opção era a busca de uma entidade já existente para gerir esse caso, e também nenhuma entidade existente tinha o escopo de competências necessárias para lidar com as questões ambientais e sociais decorrentes de tudo isso, e se optou pela criação de uma organização completamente dedicada a isso, que é a Fundação Renova. Esse sistema, então, teve que passar por algumas questões relacionadas a como essa organização ia ser governada. Então, o ponto central de tudo isso se refere a um modelo de governança. Esse modelo de governança que faz com que os diferentes atores que assinaram o acordo, o TAC, tivessem um papel no desenho de diretrizes de como o processo de reparação deveria ser feito, e os sistemas de monitoramento da execução das ações. Esse TAC, então, definiu 42 programas, vou falar muito rapidamente, só o nome deles, e ações que têm um lado de reparação e outras ações de compensação. Um período longo de trabalho. O modelo de governança, eu sei que pode surpreender um pouco vocês, hoje ele envolve 400 e poucas pessoas, quase 500 pessoas, distribuídas em vários fóruns. Câmaras técnicas, são 11 câmaras técnicas, cada uma com a sua especialidade, saúde, educação, questão da água, questão das indenizações, etc. Cada câmara técnica conta com pelo menos 10 pessoas de diferentes organizações, órgãos de regulação, academia, ONGs, etc. Essas câmaras técnicas respondem a um comitê interfederativo, com vários membros também. Esse comitê interfederativo se reuniu todos os meses desde que todo esse processo foi criado. Não falhou um mês. Então, muita gente fala, não, isso não é possível acontecer. Eu diria assim, é possível acontecer, a gente está vendo acontecer, não é perfeito, mas existe sim a possibilidade de uma articulação só dentro do âmbito desses órgãos que regulam
a implementação do termo de ajustamento de conduta, com mais de 200 pessoas se reunindo há mais de 2 anos, definindo diretrizes, analisando o processo da execução, muitas vezes abrindo a Fundação Renova, posicionando a Fundação Renova, multando a Fundação Renova quando nós temos algumas questões que não são cumpridas. Então, isso é extremamente poderoso do ponto de vista de inovação como modelo de governança. E é possível imaginar um modelo de governança multi-stakeholder, e é exatamente isso que foi reconhecido pela ONU como uma das principais iniciativas de como você lida com situações tão complexas como grandes desastres. Não só os desastres causados pelo homem, mas os desastres ambientais que vão naturalmente crescer mais, como a gente está vendo. Por outro lado, se criou mais recentemente, e isso é extremamente importante, um conjunto de câmaras locais que envolvem as comunidades, aquelas pessoas que foram atingidas, impactadas por todo esse processo, e que têm uma participação também na governança através de membros que contribuem para os comitês e as câmaras técnicas. Além disso, a Fundação Renova tem o seu sistema de governança, que responde a esse sistema mais amplo, com também presença das empresas, presença dos membros desses órgãos de governança, não dá para a gente entrar em muito detalhe, e também membros da comunidade. Ou seja, esse contingente todo que se reúne através de subcâmaras, ele vai formando o desenho de como as ações de reparação têm que ser basicamente concebidas, como elas devem ser implementadas, esse é o papel da Fundação Renova, e como se monitora todo esse processo com auditorias independentes e tudo isso. A gente tem hoje 500 pessoas de nível superior que praticamente cuidam desses 42 programas e cerca de 5.000 pessoas hoje atuando no campo. Deveremos chegar mais ou menos a 10.000 pessoas até o final do ano, com as mais diversas ações de reparação. Os programas, muito rapidamente, envolvem, primeiro, o conhecimento de quais são aquelas pessoas que foram impactadas ou se julgam impactadas, de como esse processo todo, como eu disse, que envolve esse território de mais de 700 quilômetros, impactou a vida das pessoas, que pessoas, como esse impacto foi feito. Então, existe uma ação de aproximação difícil, porque essa ação parte do princípio de que qualquer pessoa envolvida na reparação faz parte do contingente que causou esses passivos a elas. Então, esse primeiro passo de engajamento e diálogo é extremamente importante. A identificação dos danos, muito importante, muito complexo, 80% da economia é informal, 90% das declarações de perdas são não comprováveis. Então, a discussão da autodeclaração e como se mensura a dimensão dos impactos é extremamente complexo, para aí sim se iniciar processos de negociação mediada para a realização dos impactos. Para vocês fazerem uma ideia, o ano passado foram concluídas as primeiras ações de indenização, envolvendo as pessoas que tiveram perda de dias de água, envolveu 260.000 pessoas, são 1.200 negociações fechadas por dia durante um ano, e a conclusão de 260 milhões de reais já alocados dentro desse aspecto. Além disso, chegando a 10.000 cadastros de pessoas que são indenizadas através de cartões, e agora devemos concluir uma etapa muito complexa, que é a de danos morais, danos materiais, como eu falei, extremamente difícil no ambiente de informalidade. Em paralelo a isso, os danos mensuráveis, como eu falei, são bastante complexos. Existem ações de fomento à economia local, ações voltadas à educação, cultura e uma atividade bastante complicada, que é a das comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, etc., que vivem nessa região e que têm a dimensão do dano muito diferente da forma como nós vemos. Então, essa discussão sobre, afinal de contas, qual foi o impacto desse processo todo, incluindo impactos de ordem espiritual, que são extremamente relevantes para essas comunidades. Além disso, eixos mais voltados para a questão ambiental, manejo do rejeito, são um volume muito grande, várias alternativas, desde dragagem até recuperação de solos, etc. Todo o processo de gestão hídrica. Hoje em dia, o Rio Doce é o rio mais monitorado do Brasil, mais de 90 estações de monitoramento, a qualidade da água, sistemas de tratamento de efluentes, sistemas de tratamento de água ao longo de 39 municípios, várias intervenções em uso do solo, mudança da forma como o uso do solo era
realizada, uma amplitude imensa de estudos voltados para impacto na biodiversidade, que vão levar muito tempo, e, além disso, várias ações voltadas a questões como assistência aos animais também, que foram impactados e tudo isso. Para terminar, um eixo fundamental, que é o reassentamento de 3 pequenas cidades que foram impactadas, envolvendo um volume muito grande de construções, um sistema de reassentamento completamente diferente, em que as casas são reconstruídas da forma mais parecida possível como elas eram, com sistema, com garantia de relações de vizinhança, uma complexidade muito grande, mas muito voltada para o respeito ao retorno às condições de vida dessas pessoas. Além disso, grandes obras de garantia de estabilidade do rejeito que permaneceu na região, uma usina hidrelétrica que foi altamente impactada, que precisa ser recuperada, e toda uma frente de tratamento de efluentes que está sendo disponibilizada para a população através de sistemas de compensação envolvendo, de novo, 39 municípios, sistemas que a gente espera que, talvez, dentro de 5 anos, o Rio Doce tenha, pelo menos a calha do Rio Doce, seu sistema de tratamento de efluentes resolvido. Isso dentro do ambiente da compensação. Não dá para a gente avançar muito, mas eu queria dizer que, então, até agora, até o momento, 4 bilhões de reais já foram investidos. Um modelo de governança, como eu falei, que na realidade é um processo de aprendizado da sociedade inteira, extremamente conflitante, por conta da origem do problema, mas que eu queria trazer como uma alternativa importante, não só para a solução de problemas como esse, mas para situações que antecedem, por exemplo, licenciamento. Eu não sou do setor, sou do setor florestal, que viveu... o Joel está aqui, né, vendo um pouco desse mundo, viveu alguns anos atrás uma situação de distância da sociedade, como me parece ser a que acontece com o setor da mineração. Eu não sou do setor, mas um pouco olhando de fora a gente vê isso, e vimos no painel que antecedeu, e que mergulhou na relação com a sociedade, mergulhou em sistemas, desde sistemas de certificação, sistemas de diálogo, coalizões, etc., e hoje é um sistema que é amplamente reconhecido pela sociedade civil, pela academia, como um setor que consegue interagir de uma maneira extremamente positiva com a sociedade. Claro que há problemas, claro que há desafios, o eucalipto é um exemplo, mas são situações que já estão no outro patamar do ponto de vista desse diálogo. O que eu queria dizer para vocês, vindo desse setor e tendo passado por essa discussão toda, do drama do eucalipto, de tudo isso, é que dói muito menos do que pode parecer. Essa é uma relação extremamente... que gera oportunidades de inovação muito interessantes, que gera um ambiente de trabalho, um ambiente de convivência muito positivo. Então, mesmo a gente vivendo numa situação tão dramática como essa, um sistema de gestão multi-stakeholder, complexo, difícil, mas que proporciona uma velocidade de implementação única. Não há nenhum caso de eventos como esse que tenha a velocidade de implementação que está havendo no caso da Samarco. Fukushima está indo para o 8º ano sem o reassentamento. Nova York, depois de 17 anos, o sistema de indenização ainda não foi concluído. O caso da BP está muito atrás da situação que hoje a gente vive no caso de Mariana. Então, eu acho que só para ressaltar a coragem do setor, a inovação do setor de enfrentar esse desafio do desastre com um modelo de governança tão inovador e corajoso, que demanda muito esforço, que demanda muito embate, mas que oferece para a sociedade progressos muito interessantes. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fausto. Eu queria... Agora, não é 10 minutos para cada chapéu. Né? Não, vou tentar ser econômico aqui pelo adiantar da hora, mas eu queria começar a minha fala dizendo o seguinte: o Brasil é um país extremamente carente, infelizmente, de um projeto estratégico de país. Estamos num ano importante, num momento de eleições, então eu acho que esse debate é um debate que precisa ser enriquecido no país, que enfrenta uma Agenda 21,
posta, global, sem ter resolvido ainda as suas mazelas sociais do século XX. E é neste cenário, nesse contexto, que o setor de mineração opera. Aqui já foi falado em outras falas anteriormente, as nossas minas não estão na Parque Avenue nem na Avenida Paulista, estão nos estados mineradores, regiões remotas, e que muitas vezes o único ente econômico presente é a empresa mineradora. Então, se você olhar o papel da importância, da pujança econômica que um setor como o nosso tem, estrategicamente para o país, não dá para falar de mineração sem falar do que já foi dito e repetido aqui, e eu vou mais uma vez enaltecer, de legado. Não dá para a gente estar falando apenas de EBITDA, ou de balança comercial, ou de PIB, porque, infelizmente, a comunicação não vem sendo bem posta perante a sociedade. Eles não entendem o papel da mineração. Não adianta dizer o quanto que é o peso do PIB, porque eles precisam, essa relação precisa ser, essa comunicação precisa ser melhorada nos territórios. A relação com a comunidade é fundamental que esse diálogo seja enaltecido e que seja absolutamente presente e aberto esse diálogo, e as empresas estejam dispostas a ouvir críticas e construir soluções para um legado. Um economista, do qual eu tive o prazer de conhecer, chamado Pavan Sukhdev, que é não sei se todos conhecem, mas é um guru da sustentabilidade, ele fala... Economista-chefe do Deutsche Bank. Exatamente. Ele foi economista-chefe do Deutsche Bank e hoje está presidindo o WWF. Exatamente. Eu vi que não é geneticamente modificado. Geneticamente modificado. Mas o que eu acho importante dizer é o seguinte: ele vem muito debatendo algo que é muito importante, que é essa questão do legado, o papel da mineração nas economias onde ela está inserida. Não basta apenas ficar gerindo ou promovendo o desenvolvimento econômico sem estar gerando o que ele chama de capital natural e capital social. E esse capital não é apenas construir escolas ou ir lá fazer um programa social, mas sim medir com metodologia, meta muito claras estabelecidas, que são metas de longo prazo. Você não trabalha legado e muito menos desenvolvimento econômico e social nesses estados com esse nível de carência, sem compromisso de longo prazo e sem um planejamento estratégico muito bem feito e um plano de ação muito bem executado. Falcone já diz: o que você não mede, você não gerencia. Então, senhores, com relação a legado, eu vou falar um pouquinho de alguns estados. Quer dizer, a Vale está presente em vários estados, mas principalmente em 4 grandes estados, né, que é Minas Gerais, Espírito Santo, Pará e Maranhão. Quando você olha a carência econômica e social de algumas comunidades que nos cercam, é muito claro notar que, se você olhar onde está a flona da Vale, no Pará, e olhar a fotografia via satélite de 1973 até os dias de hoje, houve uma devastação enorme de floresta. E o que está lá preservado é a nossa flona. Essa floresta, essa área degradada que hoje se coloca, é porque as pessoas que estão lá não gostam da natureza? Não. Porque, de fato, tiveram que desmatar para sobreviver. Isso é uma realidade social, que, infelizmente, no nosso país. Então, mais do que recuperar florestas, que é, de fato, um papel importante do nosso setor, que eu chamo de capital ambiental, e também, do ponto de vista social, trabalhar a educação, trabalhar a saúde básica, porque esses estados têm problemas de saúde básica, como eu bem disse, do início do século XX. Há uma missão muito importante da mineração, que é geração de renda em grande escala. Porque, e o Roberto, que vem do setor florestal, sabe muito bem disso, para que você possa, nesses estados, também estar fazendo geração de renda em grande escala e também estar recuperando florestas, é importante que as pessoas saibam recuperar e saibam viver dessa floresta.
Isso é fundamental. E são debates que muitas vezes se colocam de forma antagônicas, né? Nós contra eles, quando, na verdade, há necessidade do setor ter esse diálogo e buscar soluções sustentáveis para os desafios do nosso país. Essa licença para operar, que obviamente não é apenas a licença do IBAMA, dos órgãos ambientais, dos órgãos federais, estaduais, mas sim da sociedade, e que o próprio presidente Fernando Henrique muito bem colocou, a gente precisa aprender bem a se comunicar. O que eu acho fundamental é que esse diálogo precisa ser posto. Eu vou dar um exemplo prático. Na semana passada, eu estive em Vitória apresentando o plano diretor de Tubarão, de um investimento de R$ 1.270 bilhões de investimento em programas ambientais. Após o relatório da CETESB, que apontou 48 pontos, nós estamos endereçando todos eles, e a gente foi à sociedade apresentar esse projeto, que foi muito bem recebido. Por quê? Porque, com clareza e objetividade, houve ali o compromisso de usar a melhor tecnologia disponível para, de fato, mitigar o problema da sujidade, do pó preto, que, de fato, ocorre em Vitória. Por quê? Porque a cidade cresceu em direção a Tubarão. Então, eu acho que, se não houver esse diálogo, se não houver esse compromisso claro, objetivo das empresas de se comprometer com soluções de longo prazo, e que essas empresas sejam catalisadores ou fomentadores de desenvolvimento econômico e social nesses estados, esse debate já está perdido. Então, acho que foi muito bem colocado aqui pelo Roberto que essa mudança de patamar precisa ocorrer. E eu acho que o papel do IBRAM, e nesse evento aqui de hoje, é, de fato, ajudar a começar a ter essa discussão em sociedade. Quer dizer, qual é o papel da mineração para o país? A gente precisa parar para pensar muito em nosso país e que agenda que nós queremos discutir no nosso país. As empresas evoluíram bastante, eu posso dizer, e o setor também. Hoje, uma forma de comunicação, eu vou dizer assim, universal, que se coloca, são as ODS. Como eu bem falei, a Agenda 21 está posta, nós temos aqui a meta de aquecimento global, as empresas precisam reduzir a emissão de CO2, precisam reduzir menos a utilização de água potável nas suas operações, mas elas precisam medir de forma absolutamente precisa, clara e transparente e eficiente e demonstrar para a sociedade o quanto ela está contribuindo para essa agenda que está colocada e, no caso brasileiro, resolver essas questões, infelizmente, que não foram resolvidas, que se colocam do século XX que aqui estão. Então, senhores, eu queria agradecer aqui mais uma vez, Fausto, e tentando ser econômico e just in time, já que você está me passando o bilhete, eu queria dizer que... Se quiser vender uma parte do seu tempo... Eu vou ceder para a Isabela. Não, eu vou ceder para a ministra Isabela, e 1 minuto do meu tempo, porque você já me deu 2, mas eu queria concluir dizendo que o IBRAM está aberto, e eu vou falar em nome de todas as empresas, como eu tenho certeza que todas elas estão, para ter esse diálogo com a sociedade, com diversos stakeholders, com o poder público, com a sociedade, com a comunidade, para que a gente possa, juntos, achar todas as soluções de todas as questões que estão colocadas, dos desafios da sustentabilidade nas nossas operações. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Isabela, the floor is yours. Boa tarde a todos. Primeiro, Sérgio, obrigada pelo convite. Você e o presidente Fernando Henrique. Sempre uma alegria voltar a essa casa. Então, também compartilhar a mesa com amigos e ter a oportunidade de rever alguns amigos, que faz muito tempo, inclusive já estou até de cabelos brancos. Mas, enfim, é sempre bom... Hã? Tem que fazer isso, né? É sempre bom poder fazer parte desses debates que estão proliferando no Brasil hoje. Isso é um aspecto super interessante do que está acontecendo no Brasil hoje, independentemente das motivações, é que, se a gente voltar a 2013, que é o ano que não acabou, as pessoas tinham uma grande rejeição à política. Hoje, todos estão discutindo espaços políticos. O desafio é serem ouvidos, mas que estão discutindo. Uma proliferação de olhar o Brasil e, talvez, eu espero, aí tenha
minha primeira colocação é uma observação de que o futuro não é uma ficção e que, portanto, tomamos decisão hoje decidindo o longo prazo, mas com urgência de curto prazo. E essa contradição é uma contradição presente no Brasil e não só no Brasil, nos outros países do mundo. Há uma nova ordem mudando aí global, uma transição que a gente não sabe o que está... Sabe que está acontecendo uma coisa, mas não sabe muito bem o que está acontecendo. Sabemos que não é mais o que a gente está acostumado, né? E, mais do que isso, eu acho que tem uma diversidade muito grande política no mundo hoje. É absolutamente pouco tangível e, portanto, nós teremos que propor um novo Brasil, ou novos caminhos para o Brasil, ou dos vários Brasis, do mesmo Brasil, como eu falo, de uma maneira absolutamente inovadora, com um quadro de incerteza que talvez a gente nunca tenha experimentado nos últimos 30 anos. Tá? Enfim, então é um novo fenômeno de globalização, isso que eu estou falando aqui para vocês, eu estou debatendo nas Nações Unidas com Stiglitz, etc., todo mundo discutindo para onde vamos. Né? Tem gente que quer ir para Marte, eu prefiro ficar aqui. Tá? Mas, considerando isso, eu acho que o Brasil é um país com absolutas condições de se mover em caminhos inovadores, em caminhos que têm identidade com a sua sociedade, uma sociedade que não é homogênea e um país que não é homogêneo. Tá? Então, quando vocês provocam um debate, por isso quando o Sérgio me ligou sobre território, eu fiquei toda animada, porque o Brasil sequer tem uma perspectiva sobre o que a gente espera da Amazônia, no caso da mineração, onde tem as principais reservas estratégicas do país, ou o principal potencial hidrelétrico do país, por exemplo, que é algo que ficou em xeque mate, e tampouco temos uma visão clara sobre o que a Amazônia quer do Brasil. Então, é uma miopia, é uma esquizofrenia política, porque a gente fala da Amazônia como se ela tem 52%, 53% do território, enquanto a Amazônia não legal, a Amazônia legal é mais, e nós nos apropriamos daquilo como se não tivesse 22 ou 23 milhões de pessoas que lá vivem com direitos, com expectativas, com deveres, né, e com raízes, né, e com uma informalidade que é fora do comum. Aliás, isso é um outro aspecto colocado aqui, e este setor, uma coisa é falar das grandes empresas ou das grandes mineração, eu estava cuidadosamente te ouvindo, Otávio, porque eu me lembro quando começou a Juruti. Tá? Eu revi o texto final antes de ser aprovado por vocês. Mas é também uma região que acolhe uma informalidade da mineração, que é o garimpo. Então, o estado do Pará tem mais de 3 mil garimpos ilegais, do ponto de vista ambiental. Okay? Sem licença, sem autorizações, e que financiam ilegalidades, financiam o crime ambiental. Tá? Faz parte da rede de financiamento de um país que a gente está lutando para descortinar, mas que o desafio na Amazônia e áreas remotas, eu estava ouvindo a Jaqueline, isso quem está lá na ponta, como ela descreveu, como é que eu chego aqui, a pegada de carbono dela vai ter que plantar 50 mil árvores até ela chegar em São Paulo. Tá? Mas a grande verdade é que ela lida no dia a dia com isso. O Brasil é o país que mais mata no mundo, no urbano e no rural. E uma mineração em área remota, como vocês colocam, com toda a propriedade, é uma mineração que lida, um empresário lida com uma diversidade de país que não é a Avenida Paulista, nem a Parque Avenue. Lida com uma realidade social, econômica, de fronteira, de uma complexidade de governança do território e do Estado, que nós temos que descortinar. Senão, nós vamos ficar cada vez mais reféns dos sistemas de controle, que são sistemas que olham não para barrar o ilegal, voltados para a ilegalidade, sem pensar necessariamente nas soluções de como é que você anda. Eu adoro a frase do embaixador Azambuja, um bom amigo, sobre o Brasil, que é uma das frases mais bem colocadas sobre o Brasil, que o Brasil é o país mais bem diagnosticado, mas pessimamente medicado. Então, acho que a gente tem que pensar nos remédios. Eu estava ouvindo vocês aqui falando calmamente sobre as questões do desafio da mineração, a questão global, etc., e acho que tem, talvez, 4 ou 5 comentários muito objetivos por conta do pouco tempo, e todo mundo sabe que eu gosto de falar, então eu tenho que me controlar muito. Primeiro, não dá para falar de futuro sem falar de passado. Há passivos. E há passivos importantes, tá? E há passivos que não podem ser ignorados. Passivos com peso social, econômico, tecnológico, tá? Com falências de empresas, okay? E que a sociedade recepciona isso. Okay? E que, na realidade, o poder público, supostamente,
teria que ter equação para isso. O poder público não tem equação nem para si mesmo. O poder público no Brasil terá que se reinventar por completo. Tá? Mas a grande verdade é que há passivos. Então, não adianta falar só do futuro, nós temos que falar também de como lidamos com o passivo. A questão da Samarco, que aconteceu, e eu tenho aqui 2 perguntas do professor Francisco, que eu não sei quem é, eu vou tentar responder ao senhor. Depois, se for insuficiente, porque eu tenho pouco tempo, eu falo com o senhor reservadamente. Tá? Mas a questão da Samarco, que era uma empresa modelo, com todas as certificações ambientais, tá, do mundo. Se você espirrasse, ela falava God bless you, green God bless you, entendeu? O tamanho era a questão ambiental, uma referência à questão ambiental. E, por outro lado, você pega um diagnóstico de barragens no país e em Minas, você tem passivos de situações críticas que o acidente denuncia. Então, o IBRAM, que sempre teve esse olhar, mais calor com menos calor, acho que tem um debate importante no Brasil quando se fala de territórios, que é como nós vamos resolver os passivos desse país. A sociedade hoje, cada vez mais, quer transparência, quer interlocução, mas os passivos existem e não podem ser colocados de lado. Embora custe muito caro, não estou dizendo que não... Mas nós temos que entender que há passivos. E a própria situação do doce não foi só impactado ele foi impactado numa dimensão inacreditável com os acidentes da Samarco, ou com o desastre da Samarco. O setor fala acidente e nós falamos desastre. Essa é uma outra contradição global. Defensivo agrícola e agrotóxico. Na lei é agrotóxico. Se alguém quiser falar desse... Olha, depois eu conto um comentário assim, deixa para lá. É melhor falar de agrotóxico aqui. Vamos lá, 2 minutos. Então, que eu falo 10. Eu já sei, na realidade, é absolutamente necessário que a gente entenda como encaminhar essa questão dos passivos. A questão da Samarco é ilustrativa disso, e o que eu estava fazendo referência é o seguinte: há uma magnitude do acidente ou do desastre, mas há um passivo acumulado de uso daquela bacia que, na hora do desastre, a conta vem toda para um ente. Tá? Porque isso é verdade. O Rio Doce está morrendo há muito tempo. E o acúmulo de metal pesado, etc., etc., ele está ali ao longo do tempo. E não há, como não havia ou não há capacidade, ou não havia capacidade política, estratégica da gestão do Estado de cuidar disso na relação público-privada, tá? Absolutamente você tinha sequer dados de monitoramento sobre o que acontecia ali do ponto de vista dos aspectos críticos do acidente. Mesmo na qualidade da água, que é a competência dos estados, do município e da União, tá? Porque é tudo tudo triple A, né? Você efetivamente não tinha os dados convergentes. Tá? Porque você tem partes, os custos são caros, e o próprio licenciamento ambiental, e eu estou acelerando aqui minha fala, o próprio licenciamento ambiental, ele, na realidade, valoriza a tomada de decisão ex ante e não a tomada de decisão de gestão ao longo do empreendimento. Então, é uma esquizofrenia. Você tranca, tá? E o empresário recebe aquela licença como se fosse um herói. É como se fosse casamento. Você vai passar os 30 anos da sua vida, feliz ou não, casado com aquele órgão. Só que o órgão ambiental não gere, porque não tem capacidade instalada, etc. Não dá certo. É claro que não dá certo. Tá? E aí, fazendo analogia um pouco não sustentável, começam as amantes, começa aquela coisa, aquela senhora de terninho cor-de-rosa, né, que aparece nas reuniões com os prefeitos, muitas vezes. É uma relação pouquíssimo sustentável. Tá? Mas a grande verdade é que isso vai se acumulando. E é isso. Alguém está se lembrando de alguns personagens. Vocês sempre vão se lembrar. Efetivamente. Olha lá, tá vendo? Se denuncia. É inacreditável. Não vou falar os congressos que vocês foram, né? Vou ficar quieta. Então, na realidade... Está tudo gravado aqui. Não tem problema, não tem nenhum problema. Não estou falando o nome de ninguém. Estou quieta. Não falo nada, absolutamente. Só estou constatando um quadro do Brasil que é real, inclusive no exterior. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou voltando aqui ao raciocínio é que o processo de licenciamento ambiental, ele não está estruturado no Brasil para estar junto com os mecanismos de regulação do setor, ou dos setores produtivos, de tal maneira que você, ao assegurar segurança jurídica, como o secretário de Mineração falou anteriormente, no novo modelo, o sistema de licenciamento e de avaliação de impacto ambiental e de gestão associada a isso não tem a mesma dinâmica, nem os mesmos regulamentos, nem as mesmas punições. Daí, você ter um aspecto muito polarizado da sociedade
que quando acontece um crime ambiental, pode, como o Francisco pergunta, se deveria ser hediondo, tá? Ou se, na realidade, as multas são insuficientes para punir. Mesmo que você pode estabelecer uma quantidade imensa de multas, você quebra a empresa e fica o passivo para a sociedade. E as relações de causa e efeito não são observadas na hora de tomar a decisão. Então, há uma questão realmente de fundo sobre os temas socioambientais, e aí eu vou encerrar para poder, vocês já ter tempo de diálogo, mas que está ilustrado muito numa coisa que a Jaqueline falou, está ilustrado muito no desafio regulatório que a Renova tem que fazer. Porque a Renova, como parte, eu acho que parte expressiva dos senhores que vão para as áreas remotas, ou não mesmo, a remota não é área remota, né? A Renova é mariana, tá? Você se depara com o Brasil, entre o Brasil legal e o Brasil ilegal, tem um Brasil informal desproporcional. E na hora que você vai fazer o compliance da legislação, você não consegue manejar isso, tá? Porque você não consegue entrar na área das famílias atingidas, propriedades rurais, são 1.200, não é isso? 1.200, são todas privadas. Para uma fundação entrar, tem que fazer acordo com cada um. Para restaurar a área degradada, descobre-se que aquela pessoa, aqueles fazendeiros de agricultura familiar, simpaticíssimos, cozinham divinamente bem, é um negócio inacreditável, todos descumprem o Código Florestal. Todos, sem exceção. Sem exceção. Estão lá há 40, 50 anos, porque o Código também foi implantado não olhando isso. Tá? E aí, para construir uma solução estruturante, a Renova tem que convencer cada um que o galinheiro não vai ficar aqui, que a compostagem não vai ficar ali, e remodelar em 1.200 propriedades um modelo sustentável de produção de alimentos sem agrotóxicos, orgânicos de preferência. Okay? E isso está no bojo da complexidade de um setor que é avaliado, tá, pelo desastre, tem que ser avaliado pelo desastre, sim, mas, por outro lado, que a construção de soluções não é um processo trivial. O segundo aspecto associado a isso, que eu falei a Jaqueline, mostra o que ela citou no Calha Norte. E ela falou da Floresta Nacional de Saracataquera, que foi criada em 89. E a concessão de bauxita é de 79. Tá? Então, foi dada pelo poder público a concessão 10 anos antes. Depois, o próprio poder público, por outros interesses, todos legítimos, cria uma floresta nacional, que é um tipo de unidade de conservação que pressupõe uso econômico, desde que especificado no seu decreto de origem, ou seja, desde que não tenha sido muito transparente o processo de consultas, etc., e os ministérios formalizaram os seus interesses e você constrói, e a realidade é que você passa a ter um gestor do Instituto Chico Mendes, é uma floresta nacional, decidindo se o que acontecerá naquela floresta nacional, a partir do seu plano de manejo, ou seja, a constituency que vai tomar conta daquilo, porque ela tem, pela própria jurisprudência do Supremo, porque cuidar do meio ambiente é prioritário do que qualquer outra coisa, vai cuidar da vida, ele vai gerir uma complexidade de interesses das populações tradicionais até o desenvolvimento econômico. Aí alguém fala assim, tá, mas para eu tirar essa bauxita daqui, eu preciso de infraestrutura. Aqui não passa. E aí os conflitos ganham à beira do improvável, à beira do absurdo. Não tinha uma coisa meio ionesco, né? Uma coisa de um teatro de absurdo, e que isso depois é refletido no Congresso Nacional com mais absurdo ainda, porque há um despreparo imenso do país de discutir os seus assuntos estratégicos de desenvolvimento. Então, para fechar, já que o Fausto está aqui inquieto, está desesperado, é assim mesmo, ele é sempre assim, é sempre assim, cortando os pulsos. Para fechar, eu queria dizer ao senhor o seguinte, não dá para a gente querer avançar com o país, que não é o país do futuro, é o país do presente, tá? Achando que a trilha sonora é do John Lennon cantando Imagine. Tá? Isso não dá. Por favor, está na hora, eu achava que agora a gente ia curtir a vida, né? Mas vamos voltar, a nossa geração tem que voltar para a rua para poder ajudar a construir. Que país é esse que já está construído, que precisa ficar em pé? Que país é esse que precisa ser aprimorado? E que país é esse, como o Osório falou, que sai do século XX e finalmente chega no século XXI com pegadas mais estratégicas de inclusão, de desenvolvimento, ou reconhecendo que a diversidade de um país, do ponto de vista econômico, social, político, cultural, dá a ele, na realidade, um grande ativo geopolítico global.
É exatamente essa diversidade que nos coloca numa situação inovadora no mundo, que possamos construir soluções. Quem gosta de ver problemas é terapeuta, juiz e delegado. Eu estou fora dos três, tá? Graças a Deus, tá? É mais do que isso. Nós temos que ter a criança a capacidade de olhar os trade-offs nesse país. Não dá para pintar de uma cor só. Não dá para achar que alguém toma decisão ou se comunica contando um lado só da comunicação. O agro é pop, mas tem problema ainda para dedéu. E se não correr para resolver, vai pagar compliance com o chinês. Não vai ser com Trump, não, vai ser com o chinês. Tá? Então, ou o Brasil descortina-se e resolve entender que país é esse que nós queremos e amamos tanto, que temos um orgulho tremendo, que ninguém levanta a boca e fala nada do Brasil na minha frente, pelo menos, tá? A grande verdade é que está nas nossas mãos nós construirmos uma coisa melhor. E, para isso, é mais do que diálogo. É a convicção de reconhecermos nossos erros, é a convicção de poder conhecer a nossa saída, e, mais do que isso, acreditar que a sociedade, onde o setor privado é parte, sociedade brasileira, ele não é só um fomentador. Vocês, empresários, são agentes de transformação, como todos os brasileiros são. E reconhecendo, sim, que nós somos um país diverso, o que acontece no Nordeste não vai acontecer na Amazônia. Nós temos que ter um olhar sobre a Amazônia, e a Amazônia tem que ter um olhar sobre o Brasil. O Cerrado tem que ter um olhar sobre isso, não daqui a pouco você não faz nada. Absolutamente nada. E todos nós somos muito orgulhosos disso. Eu tenho um orgulho imenso da diversidade desse país, mas eu não acho que a gente tenha que ser visto como um país de estoques. Nós somos um um povo feliz com soluções de desenvolvimento, tá? E com eficiência, espero eu, no uso dos recursos naturais. Portanto, não se escondam, entrem, não acreditem em falsas promessas, não existe, sinto muito, acreditem no setor público que precisa melhorar, mas a interlocução do setor empresarial precisa melhorar também. Não é chegar em Brasília de van achando que conversa no gabinete com o ministro e resolve. Aliás, o ministro perdeu a graça e vai continuar perdendo mais a graça ainda. Entendeu? O ministro não vai resolver nada. Aliás, nunca resolveu nada. Na realidade, tem que ser construído, sim, uma visão e que a sociedade pactue. A sociedade do Brasil entenda a importância dos setores dos senhores e, por outro lado, não é só no PIB, por outro lado, como é que a gente soluciona questões locais onde é impossível o poder público chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. E você está falando de populações remotas, mas populações que são do Brasil. São todos brasileiros. Se embarcarem conosco no aeroporto exterior, todos têm o passaporte igualzinho. Não é isso? É isso. Então, ou a gente reconhece a nossa diversidade como ativo, ou então, queridos, vamos para Miami. Eu estou fora. Obrigada a todos. Porque ela merece separar.